Oi, oi, gente! Está começando mais um Petcast, o podcast do Pet Model UFC. Eu sou a Mariana. Eu, Amanda. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o digital versus o artesanal. E hoje temos como convidados nossos lindos colegas, o Arthur e a Renata. Por favor, se apresentem aí, caros convidados. Eu sou o Arthur, eu tenho 25 anos, sou formado já em design gráfico. A minha segunda graduação, no caso, é design de moda. E hoje em dia eu trabalho com design digital, é o meu ganha-pão, né? O dinheiro que eu ganho vem do 3D. E acho que é isso, né? Bom, eu sou Rainá Gomes, eu sou graduanda em design moda pela Universidade Federal do Ceará. Sou artista têxtil e tintureira natural. Eu faço pesquisas com a flora tintória do Ceará e atualmente eu estou cultivando a primeira agrofloresta com foco em plantas tintórias do Ceará. Ou seja, aqui temos antagonismos e dualidades, né? Uma pessoa que é completamente do digital, da tecnologia, e uma pessoa que trabalha com o fazer artesanal. Então, eu queria perguntar, né, para os dois, como vocês veem a moda da forma tradicional e essa visão de vocês da tradicionalidade da moda, de que forma que ela ajuda você na condução do trabalho, Rainá e Arthur? Então, para mim, como eu enxergo a tradicionalidade, né, que a Amanda falou. Eu sou uma pessoa, assim, muito prática. Então, desde criança, eu desenhei muito, bastante. Meu pai sempre me influenciou. Ele comprava meus materiais de desenho, comprava revistinha de desenho. Então, eu sou uma pessoa, assim, que gosta do papel. Eu não gosto, por incrível que pareça, de desenhar no computador. Então, para mim é muito complicado. Eu prefiro fazer sempre no papel. No entanto, eu aprendi a fazer o 3D e, assim, é uma ferramenta incrível para a gente poder fazer a representação, né, das coisas. E é uma das ferramentas digitais que eu mais gosto de utilizar. E aí, com relação à tradicionalidade, eu valorizo bastante. Inclusive, eu gosto muito de costurar, eu gosto muito de fazer as coisas à mão e de fazer tudo aqui eu mesmo, sozinho. Mas eu utilizo essa ferramenta digital para ampliar esse meu processo. Então, é uma coisa assim, não é como se fosse uma troca. Eu não faço tradicional porque eu faço só o digital. Então, eu junto as duas coisas e faço um complemento. Essa parte do tradicional, ela me inspira muito nas minhas criações, né? Eu venho pesquisando já faz um tempo sobre a parte mais prática relacionada a têxteis e a tingimento. E pensar nessa tradição e focar muito na questão de todo o processo, né, da cadeia de moda. Então, eu gosto muito, eu sou muito apaixonada pelo fazer manual e é algo que me inspira a procurar mais conhecimentos, a dominar mais tipos de conhecimento, de formas de fazer. É algo que me fascina bastante dentro das minhas pesquisas. Eu não sou muito focada, assim, na criação em si, tipo, de desenhos e ilustração, né, tantos no método digital, mas eu faço isso através de técnicas milenares. Acho que entender mais sobre essa tradicionalidade da moda e sobre essa cadeia mesmo da moda, ela vai me inspirando a criar coisas diferentes, a trazer um pouco de inovação para esse saber ancestral que eu pesquiso. Eu acho muito legal pensar assim que, apesar de existir essa coisa da dualidade, né, na moda, a gente ainda se beneficia muito dos dois processos em um só processo, né? Como o Arthur estava comentando, a questão do ele preferir começar pelo manual para depois passar para o digital, né? Para fazer essa questão do 3D. Então, eu acho que é uma coisa assim que vai evoluindo, né? Como tudo na nossa vida, como toda a tecnologia está chegando para a gente, tudo é uma questão de evolução, mas a gente sempre tem aquela base, tem sempre aquele começo, é meio que como uma escola, né? A gente não esquece, assim, totalmente, tudo que a gente aprende e tudo mais. E a gente utiliza muito disso, apesar da gente achar que não vai utilizar, a gente acaba utilizando, a gente quebra a cara e acaba utilizando, né? É muito legal pensar isso. E eu percebi na fala dos dois sobre o quanto é algo individual a tradicionalidade, né? De você estar ali no processo criativo, Arthur, e aí você
preferir o papel, um lápis, né, para exercitar suas ideias, ao invés de ir logo para o computador e colocar logo aquilo e aí se transformar num projeto em 3D, enfim. E eu vejo a Rainá falando muito profundamente da questão da antiguidade e do valor desse processo tradicional, né, que para nós, como designers e como pessoas que trabalham nessa área, eu vejo a tradicionalidade como uma forma de resgate mesmo do real significado do processo, daquilo que da concentração de colocar as mãos, né? Você colocar suas próprias mãos e inserir seu corpo, sua mente, fisicamente naquilo ali, né? Não somente de forma secundária, digamos assim. Então eu vejo que é um processo muito individual. Total. E assim, outra coisa que a gente queria saber de vocês. Para Rainá, vamos supor, questão de inserir a tecnologia nesse teu trabalho, né, nesse teu processo de tingimento, de fazer a estamparia e tudo. Tu vê que é uma possibilidade gerar tudo isso, esse caminho, tu acha que vai chegar a acontecer? Ou realmente tu acha que é realmente mais voltada para o manual em si, né, para o tradicional? E quanto ao Arthur, eu acho que já faz muito esse link, né, dos dois métodos, mas o quanto que a tecnologia ela te ajuda nesse teu processo? Para mim, como eu falei, eu faço primeiro o desenho, né? Eu faço primeiro as coisas ali no papel, aprendo a fazer, tento criar, né, tudo na mão mesmo, e aí depois eu passo para o computador. Geralmente, eu faço somente o protótipo, que seria, né, o protótipo da modelagem. Existem pessoas que trabalham no ramo que fazem todo o processo completo. Então, elas vão desde a criação, né, o desenho, e faz a modelagem, faz a montagem, porque dá para fazer no computador também, e depois faz a renderização, que seria o projeto final, né, a renderização final. Eu, geralmente, no meu processo de criação, eu faço somente o protótipo de modelagem, porque isso vai me ajudar a fazer uma modelagem mais correta, com caimento mais correto. E aí eu faço o processo de modelagem inteiro no computador. Eu pego o desenho técnico, né, que eu fiz, eu faço essa modelagem no papel em miniatura e depois eu escaneio, passo para o computador e faço a montagem. Aí eu consigo ver todo o caimento da peça, consigo ver como que ela vai ficar na vida real. Não dá para ter 100% de certeza que a peça vai funcionar no piloto, né? Dá para ter uns 70% por aí, porque a gente não tem como ver como vai ser a costura, como vai ser o acabamento de verdade. Mas você consegue ter 70% de certeza. E aí funciona para mim dessa forma. Existem pessoas que fazem o processo completo no computador. Eu faço uma parte, geralmente. Quando eu estou fazendo projeto para cliente, eu faço o processo inteiro. Mas para mim, pessoalmente, no processo criativo, eu utilizo somente uma parte, que é essa parte que eu sinto que me ajuda bastante a pensar a construção da roupa posteriormente, fisicamente. Nesse processo de trabalhar com tingimento natural e com técnicas ancestrais, é um resgate, mas a gente vai aliando ele com tecnologias. Por mais que eu esteja trabalhando, né, com um conhecimento que vem de milênios, né, de séculos atrás, que as pessoas faziam esse tipo de práticas na Idade Média, hoje eu já tenho outras tecnologias que eu posso estar inserindo dentro do meu processo e aliando isso às atividades, né, essas pesquisas dentro da tinturaria natural. Hoje a gente já pode inserir, falando assim de utensílios básicos para você realizar um tingimento, a gente já pode estar inserindo a questão de o fogão elétrico, que naquela época não tinha. A gente pode citar o exemplo da Flávia Aranha, porque ela trabalha com o artesanal e o industrial. Ela utiliza os maquinários da tinturaria industrial, mas aplicando corantes e pigmentos naturais. Então a gente tem ali, ela é o exemplo dessa junção de tecnologia e ancestralidade. Posso dar mais um exemplo, voltando agora para a parte de cultivo, que é o que eu estou focando, né, nesse último ano. Desde janeiro, a gente tem tecnologias voltadas para o cultivo de forma mais sustentável, como adubos, novas pesquisas de mudas, novos maquinários, como que você vai fazer esse plantio, como que a gente pode estar cultivando. Outro exemplo que eu posso dar também, que eu utilizo aqui no estúdio, é sobre
a triturar a matéria-prima, porque quando a gente vai tingir, quanto menor tiver essa matéria-prima que eu estou utilizando, mais eu vou conseguir extrair corante dela e mais rápido. E aí eu uso uma forrageira, um triturador forrageiro, de uma marca aqui de uma empresa brasileira, e então eu trituro todas as minhas cascas, sementes, raízes, tudo passa por esse triturador, e aí eu consigo obter um corante muito mais vivo e de forma muito mais rápida do que eu fosse pilar casca por casca, né? Fazer tudo manual. Como a Raina falou, a gente, quando pensa em tecnologia, né, a gente pensa logo em digital, no computador, mas a tecnologia ela está praticamente em todo lugar, né? E todas as ferramentas que a gente usa hoje em dia são tecnologias que se desenvolveram ao longo do tempo. E aí eu penso assim que para o futuro, o digital talvez seja o futuro em si, né? Porque quando a gente pensa na abstração das coisas, eu penso muito sobre isso. Talvez seja um papo muito ficção científica, não sei, mas para mim é uma realidade assim na minha cabeça. Né? A gente já vive um pouco disso, porque a gente já tem, por exemplo, avatar no Instagram, a gente é uma pessoa completamente diferente, né, no mundo virtual, né? Então já existe uma necessidade de a gente se apresentar no mundo virtual de uma forma diferente, né? Então já é uma demanda, já é uma coisa que é real, né? Para a gente não é totalmente abstrata, mas eu sinto que esse é o caminho, vai se abstrair até chegar a um ponto que a gente não vai ter mais uma conexão com o físico tão forte, né? Isso pode ser muito, muito doido de se pensar, mas talvez isso consiga se tornar realidade. E aí eu acho que é nesse ponto que essa moda 3D, que essa moda virtual vai se efetivar como uma coisa assim muito forte, né? Apesar de hoje em dia ela já ser muito forte, certo? Só que na indústria ela não é tão utilizada porque ainda é um processo lento, né? Então ainda é um processo que, apesar de ajudar bastante, né, tanto na sustentabilidade quanto no processo de pilotagem, né, é um processo que nem todas as empresas estão querendo fazer porque elas já estão acostumadas com o que elas fazem anteriormente, né? Então... O Arthur falando do 3D, e eu me lembrei das roupas, né? Das roupas virtuais que a gente tá vendo, e teve até um boom disso no meio da pandemia, no início da pandemia. Eu achei muito bacana essa questão de pensar roupas virtuais, né? Roupas que não são tangíveis, mas você tá vendo o Arthur falando, né, sobre os processos dele, e eu me lembrei sobre isso, que realmente o futuro, acho que a gente vai ver muito essas roupas virtuais, e eu acho que vai ser até mais acessível, porque no momento ela é muito novo e é muito caro ainda, mas a gente sabe que na moda as coisas vão se democratizando e vão ficando mais acessíveis. Então a gente pode ver um conceito, inclusive, da revolução do fazer moda, né? Do conceito de moda, porque assim, a moda na sua origem, né? De acordo com os livros que a gente lê, enfim, ela veio com a burguesia, com a ascensão da burguesia e com as leis suntuárias e todo esse processo de demonstrar e de posse, né? De ter algo, de ser algo. E hoje a gente vê com essa tecnologia e tudo, a democratização, e além disso, não é o ter, mas o parecer, né? A imagem ela é muito mais preciosa do que a posse em si, mas o parecer que tenho é mais importante do que eu realmente ter. Então, eu acho que essa revolução dentro da moda é muito louca, porque hoje a gente vê no Instagram, como o Arthur falou, pessoas vivendo coisas completamente do que elas realmente vivem. Nós somos público e nós somos consumidores e participantes, nós sabemos disso, mas mesmo assim nós consumimos todos os dias. Então, é divertido e é se entreter, né? Saber que aquela pessoa não é aquilo, mas a imagem dela nos traz entretenimento, nos traz distração, e para mim é muito louco pensar sobre isso, sabe? Só para complementar o que a Amanda falou, eu acho que assim, é só mais uma forma, porque às vezes quando a gente pensa sobre isso, a gente tem um pouquinho de preconceito, não é superficial, é uma coisa que não é real. Mas eu lembro muito da Fran falando das aulas sobre o passeio público aqui em Fortaleza, né, que era basicamente, né, um lugar que as pessoas iam para se mostrar, para aparecer, para sair no jornal, enfim. E aí eu sinto muito que tem essa relação com o virtual, porque no virtual é basicamente isso, é o passeio público, só que tá o mundo inteiro ali, né, e tá todo mundo querendo se mostrar e ter um lugar. Então é uma coisa assim, só evoluir para um espaço diferente.
Eu acho que isso é mais uma prova de como que a moda ela pode se reinventar e que ela vai se apropriando das novas tecnologias e das redes sociais, das mídias, do que a sociedade está fazendo. Porque antes, né, você se vestia para se mostrar no passeio público, como o Arthur falou. Agora a gente se veste, se monta para se mostrar nas redes sociais. E aí vão sendo criadas coisas para que você pareça outra pessoa e possa parecer, né, outra pessoa e quem você quiser nas redes sociais. E tá aí os filtros, as roupas virtuais, e tem muita coisa que a moda ela tá investindo nesse mercado que está em ascensão. Aproveitando que a Rainá falou de mercado, Arthur falou de clientes, Rainá aí, pioneira no Jardim Titoreiro do Ceará, eu queria perguntar para vocês como é o mercado na área de vocês, sobre a questão de clientela, procura de consumidor, né, na questão tecnológica e na questão mais da tradicionalidade. Como é que é o mercado? Para mim, basicamente, meus clientes não são grandes empresas, são pessoas, a maioria estudante, na verdade, né, estudante de universidade particular, que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, porque os projetos, eles são muito complicados, assim, de se fazer, né, então demora de cerca, assim, no mínimo, uma semana para poder fazer um projeto simples, né, e daí, no máximo, assim, eu demoro 21 dias, porque eu não posso também perdurar uma vida inteira, porque eu tenho que fazer outras coisas para ganhar mais dinheiro, né, e aí, geralmente, os meus clientes são estudantes de moda que querem fazer, né, uma representação mais fiel, mais legal. Eles não têm como fazer, por exemplo, costurar as peças, mandar cortar tecido, mandar fazer essas coisas. Eles só querem, né, fazer essa representação, mas eles não querem fazer um desenho. Eles querem que seja como se fosse um editorial, né? Então, esse é o trabalho que eu tenho que fazer, né? Então, seria essa montagem virtual e fazer esse editorial virtual também, porque é isso que eles procuram. Para as empresas, eu já vejo que isso funciona também dessa forma, né? No entanto, dentro da indústria, eu sei que já existem algumas empresas que funcionam da forma que eu falei que eu trabalho, né? Que elas pegam a modelagem, elas fazem o teste de forma virtual, né? Fazem o primeiro piloto de forma virtual e depois da aprovação eles fazem o piloto de forma física, porque assim eles têm menos chance de errar no físico, né? E aí já tem uma questão de sustentabilidade, né? Eles conseguem ter menos desperdício de tecido, essas coisas. E aí, com relação a mercado, assim, só para eu ajudar meus colegas, né, para quem quiser, tem interesse em participar desse mercado, é um negócio que dá muito dinheiro. Então, assim, eu faço um projeto, eu consigo ficar 3 meses sem trabalhar. Então, para mim, funciona muito bem porque eu não tenho tempo, né? Basicamente, eu não tenho tempo para viver. Então, assim, é muito bom. Para quem tem interesse, ganha muito dinheiro, por enquanto, e eu acho que só tende a crescer mais ainda. A maioria dos meus clientes também, como o Arthur, são pequenas empresas, né? Empresas locais aqui dessa região do Maciço, que é onde fica o meu ateliê, e também estudantes. Então, eu já vendi, né, material tintório, já vendi tecidos tingidos, já colori projetos de alunos de faculdades. Trabalho com essa parte de colorir mesmo projetos para empresas. Então, eu estou desenvolvendo agora umas eco bags para uma empresa. Estou fazendo uma linha de mesa posta, que é guardanapos, caminhos de mesa, trilhas de mesa. Então, são todos estampados e tingidos naturalmente. Mas eu estou entrando por outro caminho, né? Que é fazendo parcerias com a prefeitura e a Secult para dar aulas para as artesãs. Então, eu já dei uma aula, né? Já teve a primeira aula para as artesãs daqui, da Associação Casa de Anigas, que foi de impressão botânica em têxteis. E esse trabalho que eu faço com tingimento, ele vai muito além de só apresentar um produto, né? Um produto tingido ou apresentar uma matéria que eu estou cultivando. Vai também nessa linha de educação, que é uma das coisas que eu realmente queria focar mesmo, né? Em trabalhar com artesãs que tem essa tipologia de fibras e tecidos, para que elas pudessem estar deixando, né, de lado um pouco esses corantes químicos e trabalhar com tingimento natural, não apenas para agregar valor ao produto delas, mas também por uma questão ambiental,
Porque a gente sabe que a maioria dessas artesãs que trabalham com os corantes em pó sintético, elas descartam eles na natureza, porque elas atingem uma pequena quantidade, e aí a água daquela residual desse processo, elas jogam, né? No quintal, na beira de rio, elas só jogam, que é comum você fazer isso no interior. A gente tem uma água, você joga no terreiro, como elas falam, no quintal. E aí você vai para uma questão muito maior, que é trabalhar com a educação, né? Educação ambiental, sustentabilidade, agregando valor ao trabalho dessas mulheres, porque a maioria dessas associações artesãs, elas são feitas, né, por mulheres. E aí, sobre o mercado, eu acho que o mercado de moda sustentável aqui no Ceará, ele é um mercado que cresce muito, principalmente porque a gente está saindo da faculdade, entrando no mercado, a gente já vem com outro pensamento. Um pensamento, né, a gente vem trabalhando isso dentro da faculdade, sustentabilidade, uma moda mais ética, a gente já sai com esse pensamento crítico, e quando você vai pensar em montar um negócio, a gente leva toda essa criticidade para dentro do nosso negócio. Rainato falou uma coisa muito interessante que me lembrou a professora Manuela, que teve em temporadas anteriores aqui do podcast, e aí ela falou uma coisa legal sobre nós, né, frutos da faculdade, do design moda, intercambiando com esses processos tradicionais, né, contato com artesãs e tudo, o quanto nós podemos contribuir, né, se nós soubermos a abordagem certa, ter respeito com essas pessoas, o quanto nós podemos contribuir para a valorização do fazer artesanal. Tu com conhecimento de design, tu com conhecimento de moda dentro da universidade, ensinar mulheres o novo com o tradicional e o tradicional com o novo, e isso é muito interessante porque eu vejo que é um processo que o tempo todo acontece na moda, né? A gente está ali elaborando projetos dentro da faculdade, a gente está querendo fazer uma modelagem 3D, mas aí a gente quer trazer um bordado de um local muito específico. Essas misturas, eu acho que esse intercâmbio, eu acho que é o que enriquece a nossa área e traz uma valorização daquilo que é antigo, e o novo, ele também absorve esses valores, se souber respeitar e se souber adquirir da melhor forma possível, né? E, gente, antes da pandemia, a moda ela já vinha tendo esses avanços da questão do tradicional, passando cada vez mais para o digital, né? Sem deixar de existir, claro, mas com certeza aprimorando esse lado. E com a pandemia, qual foi a diferença que vocês notaram, assim, no trabalho de vocês? Teve um grande aumento ou teve alguns meios de dificuldade maior? Como é que foi esse momento, assim, da pandemia com relação à dualidade que a moda estava vindo já? Eu acho, assim, que, pelo menos para mim, né, eu não trabalhava com 3D dessa forma antes. Eu fazia modelagem 3D, assim, de peça para arquitetura, porque a gente sabe que na arquitetura eles já utilizam bastante, né, o virtual, eles fazem os renders, até porque para eles mostrarem para os clientes seria impossível, né, eles terem que montar a casa inteira e montar o cenário inteiro, comprar os móveis, então para eles é muito bom. E eu acho que a moda se tocou nesse sentido também, né, de a gente pode fazer dessa forma também, né? E aí, antes da pandemia, eu não tinha trabalho, né, nessa área, eu fazia somente design gráfico comum, que eu fazia sempre, né, fazia 3D, mas não nesse sentido, né, de moda. E depois da pandemia foi que apareceu realmente os trabalhos, né, para se fazer, até porque virou tendência, né, de certa forma, então as pessoas procuravam mais. Mas eu sinto, sim, que a moda, ela se tocou nesse sentido, né, porque já existia há bastante tempo, né, é uma tecnologia que existe há bastante tempo, tem áreas, né, outras áreas que utilizam, como a arquitetura que eu falei, e eu acho que só tende a crescer, na verdade. Eu senti que a pandemia ela deixou todo mundo enclausurado, né? E aí a gente passou muito tempo em casa e sendo bombardeado o tempo inteiro, né, por notícias, telas, sabe? A gente tá vivendo atrás das telas. Nossa vida agora é você ficar observando o que tá passando ali nas redes sociais, na TV, nos canais de streaming. E aí eu senti que há uma falta por essas experiências, né, reais, essas experiências sensoriais. E aí eu senti uma busca muito grande por esse interesse, né, em experiências sensoriais.
Muitas pessoas tiveram interesse no tingimento natural, nesse fazer manual, nessa parte de sentir o tecido, fazer uma estampa, né? Sentir as plantas, a natureza, toda essa experiência sensorial que a gente perdeu com a pandemia. A gente não sai mais de casa, a gente não sente mais o cheiro das coisas, a gente não toca mais em nada. Então, de certa forma, isso fez as pessoas quererem, né? Isso instigou as pessoas a procurarem mais experiências sensoriais. De fato, você falando isso é muito real, porque eu não sei vocês, mas no meu Instagram, o tanto de gente que começou a aprender a fazer crochê foi assim, gigante, sabe? E eu acho que, assim, a gente realmente, durante a pandemia, ficou carente de vários sentimentos mesmo, né? A questão, tu até falou também, Rainato, sobre a questão de estar formulando agora uma produção com mesa posta, né? Acho que mesa posta, assim, também foi outro boom que teve nessa pandemia, porque é aquela coisa, né? Traz afetividade, você tá lá no preparar e tudo, tem todo aquele carinho, todo o conceito por trás. Então, é muito bacana mesmo a gente perceber que as duas coisas realmente estão sempre muito ligadas, né? Não importa se a gente tá fazendo uma coisa no digital ou no manual, a gente pode ter essa mesclagem, a gente deve ter essa mesclagem, acredito eu, porque eu acho que o produto assim fica muito mais rico, porque ele passa por mais processos, ele adquire mais valor. Então, assim, várias pessoas põem a mão naquilo ali, ou às vezes até uma só que o carinho que dá para cada ação é diferente, né? O cuidado que tem em cada ação também é diferente, então a gente percebe muita coisa disso. Vocês estão aqui, né, além de serem pessoas referências dentro do curso, enfim, são pessoas que nós admiramos muito, né, nós anfitriãs, eu e Mariana. E eu queria saber de vocês o que fez cada um de vocês seguir no ramo que estão atualmente. Porque eu sei que tem a questão do antes de entrar na moda, mas o curso, o que foi o que provocou vocês? Porque eu acho que é uma coisa que nós estudantes, né, que a gente fica assim, meu Deus, o que vamos seguir e tal, porque a gente vê muitas discussões sendo levantadas dentro da sala, né, sobre pautas importantes e pautas que precisam ser levantadas, porque nós, alunos de moda, eu tenho certeza que nós entramos em contato com efervescências sociais, né, movimentos muito mais cedo do que outras pessoas, justamente por a gente estar tão antenado. Eu acho que isso nos deixa muito à mercê da dúvida no que sentido de como é que eu vou colaborar, né, para o mundo que eu quero no futuro, dentro da minha profissão, né? Então, o que fez você, Arthur, ir para a modelagem 3D, enfim, o que fez você, Rainá, mergulhar no jardim tintureiro, no processo de pigmentação natural, enfim? Gente, eu vou ser bem honesto com relação a isso, porque assim, não foi algo que eu planejei pra mim, né? Na verdade, eu sempre quis fazer moda, sempre foi uma coisa assim, que desde criança eu sempre tive essa coisa, né? Teve desfile de 7 de setembro, eu queria ir de estilista, né? Porque tinha o desfile das profissões. Sempre foi uma coisa assim que eu quis fazer mesmo, né? Mas eu passei por vários processos antes para poder chegar aqui, né? Eu fiz informática, sou formado em informática também, como técnico, né? Então eu sei programação, sei manutenção, sei todas essas partes, e isso me ajudou bastante a entender o processo de 3D depois na faculdade de design gráfico, né? Que foi onde eu aprendi o 3D, onde eu aprendi toda a parte gráfica mesmo. E aí eu tive toda essa formação antes para eu poder entender, né, que eu poderia trabalhar com isso depois. E aí na moda foi quando eu comecei, né, a pensar, a juntar essas coisas, porque meu primeiro projeto de 3D foi um sapato, né, que eu fiz, né, e foi assim, o concurso da Melissa que ocorreu no ano foi ano passado, né, 2020. E aí eu fiz esse projeto, né, e aí eu pensei assim comigo, nossa, é uma empresa grande, é um concurso grande, eu tenho que fazer uma coisa assim, né, incrível. E aí eu disse, eu vou fazer no 3D, porque senão eu não vou conseguir fazer algo que se destaque, né, entre as pessoas. E aí foi o primeiro projeto, assim, que eu me joguei e fui e fiz. Então, antes disso, eu não tinha feito nada, né, para moda em si. Então, foi, assim, um desafio, e sempre é um desafio muito grande, na verdade. Mas, depois disso, foi que eu comecei a caminhar mais o meu processo para o 3D. Eu vi que tinha uma oportunidade ali, vi que tinha
né, um caminho que eu poderia seguir, né, e também, atualmente, sendo bem honesto, eu não tenho como trabalhar, então o tempo livre que eu tenho, eu utilizo para fazer o freela, né, que é o dinheiro que eu posso ter, né, enquanto eu consigo fazer a faculdade. E aí é uma área que, como eu falei, já dá bastante dinheiro, eu consigo fazer um projeto e ficar assim, 2, 3 meses sem trabalhar, sem fazer nada, mas para mim o que eu gostaria de fazer na vida, né, como carreira, não é somente isso, né, eu quero ampliar mais coisas, eu quero fazer mais coisas, né, mas atualmente é o que eu tenho para fazer, né, sendo bem honesto. E aí, com relação a vocês se sentirem perdidos, às vezes, eu sinto que eu sempre tive uma vantagem, né? Porque eu sempre soube que eu quis fazer moda, né? Apesar de eu ter passado por outras experiências anteriores, mas eu sempre soube que eu quis fazer moda. Então, eu sempre senti que eu tinha essa vantagem, eu sempre soube o que eu queria de verdade. E aí, ao mesmo tempo que eu planejei isso, né? Não saiu nada como foi planejado, porque quando eu saí do ensino médio foi em 2015, né? Eu fiz o SISU, né? Entrei no SISU para entrar aqui na UFC. Então eu deveria ter entrado naquela época. E aí eu lembro que eu fiquei em 5º lugar de 4 vagas. Eu era cotista, né? E aí eu lembro que eu não passei. Tipo, no último dia foi que a situação mudou e eu fiquei em 5º lugar, né? Eu tava dentro antes, e aí no último dia eu não passei. E aí eu lembro que eu tinha que vir aqui para Fortaleza para fazer o banco de suplência e tal. Então eu acabei não fazendo isso, né? E a lista de espera não me chamou, por incrível que pareça, chamou as outras modalidades, né? E a minha não chamou. Então era para não acontecer, né? Na época, então eu acabei indo fazer outras coisas, passei um tempo sem estudar também, fiquei sozinho em casa, fiz trabalho de outras coisas. E depois que eu vim para cá, que eu disse, não, eu preciso seguir o meu sonho que eu sempre tive, e aí eu vim para cá. E aí eu planejei, né, de certa forma, eu sempre planejei isso, mas não aconteceu, né, da forma que eu queria. Eu acho que tem esse agridoce, né, a gente tem que planejar sempre, a gente tem que saber, né, de certa forma, alguma coisa do que a gente quer, né, mas não se apegar tanto a isso, porque nem sempre vai acontecer da forma que a gente quer e podem surgir outras coisas que a gente nem imagina que podem ser ótimas para a gente, né, que também podem ser ruins, mas que vão ser aprendizados depois. Eu super entendo as meninas, né? Eu entrei na faculdade muito nova, eu tinha 17 anos. Assim que a gente sai do ensino médio e entra na faculdade, a gente tá muito crua. Eu falo por experiência própria, né? Por mais que eu diga que eu queria muito fazer moda e tal, mas depois que você entra na faculdade e vem aquela pergunta, né? O que a gente faz aqui? O que eu vou ser quando eu sair? E aí eu passei mais uns 2 anos do curso, só absorvendo ali os conteúdos, o que tinha, né, na faculdade, em termos de pesquisa, de eventos, de aulas. E aí chegou um momento que eu pensei, né, não, eu tenho que seguir o meu caminho, né, que caminho eu vou seguir depois que eu sair daqui, já estou na metade do curso. E aí eu comecei a olhar mesmo para as minhas vivências, para a minha história, para o lugar que eu nasci, onde eu cresci, para minha família. E aí eu fui vendo o que eu tenho que eu posso agregar e trabalhar com moda, né? Como que eu posso juntar quem eu sou e o que eu tô aprendendo aqui na faculdade. E aí eu venho de uma família, né? Minha família por parte de mãe, ela é toda artesã, né? A minha avó era artesã do barro, artesã têxtil, né, artesã da comida. As minhas tias, eu tenho uma tia que é bordadeira, minha mãe é costureira, minha mãe é doceira. Todas as mulheres, né, elas aprenderam alguma manualidade com a minha avó. E aí, olhando para a família do meu pai, ela é uma família que tem essa cultura de trabalhar com a terra. Meu avô era agricultor, meu pai é agricultor, meu bisavô era agricultor. E aí, como que você pode estar trabalhando, eu ficava me questionando isso, como que eu posso estar trabalhando isso dentro da moda? E aí a gente tem o caminho da artesania e da sustentabilidade. Então, comecei a pesquisar sobre isso e sobre tingimento natural. E aí é muito interessante as coisas que eu fui descobrindo sobre eu mesma e sobre a minha família, porque a minha avó, ela pintava, né, as coisas com pigmentos minerais. Então vem toda essa história na minha família, nas minhas raízes, e eu trouxe para dentro da moda.
E aí comecei a pesquisar sobre tingimento natural, sobre quais eram as nossas plantas, e aí no início eu não encontrava muita coisa sobre o que fazer aqui no Ceará. Né? A gente encontra muita metodologia aqui com plantas da Amazônia, com plantas do sul do país, ou então com coisas que não é tão escalonável, tipo casca de cebola. Daqui que eu junte, né? Casca de cebola para realizar um teste de tingimento usando só a cebola aqui na minha geladeira é difícil. Então eu comecei a pesquisar, a mapear o que tinha aqui na minha região. Então eu peguei mochilinha, uma faca e saí por aí andando. Então a gente vai fazendo esse extrativismo, claro, né, responsável, para fazer um mapeamento, né, mapear espécies naturais. E aí eu comecei a ir para o outro lado, né, que é para começar a cultivar, para que mais pessoas tenham acesso a esse material tintório pertinho da gente aqui no Ceará. É muito legal ver vocês falando sobre os processos de cada um, né? E também as contribuições que vocês almejam, que vocês já estão oferecendo para todo mundo. E, assim, é muito legal porque, tipo, voltando ainda um pouco sobre a questão da dualidade de você tá no manual, né, e o digital. E é muito engraçado porque, tipo assim, às vezes até os projetos mais simples e tudo, por exemplo, a pessoa quer crescer no Instagram de forma orgânica e tudo, né? Então, assim, ela vai apresentar esse trabalho dela, que, por exemplo, o crochê, ele é extremamente manual, né? Mas ela vai se colocar como digital também, porque ela vai fazer o quê? Ela vai montar esse Instagram dela, né, para mostrar o trabalho dela, né, para fazer todo o marketing, tudo. Então é muito legal ver essa análise que a gente faz dentro do curso mesmo, né? Porque a gente vê todas essas áreas, todas essas formas. E para os ouvintes que se sentiram inspirados pela trajetória de Arthur e Rainá, queria saber dos nossos convidados sobre quero seguir no ramo da Rainá, quero seguir no ramo do Arthur. Cursos, Instagrams, páginas, blogs, o que vocês indicam para as pessoas que se sentem inspiradas com o trabalho de vocês, além dos seus próprios Instagrams, é claro. O que vocês indicam para que as pessoas se sintam inspiradas e olhem o caminho de vocês como uma trajetória possível a se seguir? Eu acredito assim, que no meu caso no 3D ainda é um mundo assim meio que sem lei, né, meio sem regra. A gente ainda não tem assim, principalmente para a moda, ainda não vi cursos, não vi nada assim institucional, né, oficial. Mas para o 3D em si, eu acho que é super importante, né, você fazer um curso. Mas é importante você fazer o curso básico de 3D, né, porque você vai precisar entender esse básico do 3D, entender como que funciona a simulação, como que funciona a texturização, a modelagem, todos esses processos que fazem parte do trabalho do 3D. Né? Então tem que fazer esse curso básico, né, e você pode aprender na internet. Eu, no meu caso, eu fiz 2 disciplinas na faculdade anterior, e o resto eu aprendi na internet. Então, assim, o mundo é seu. É só entrar no YouTube. Tem alguns canais, né, que é o Blender Guru, que é o que eu mais recomendo, assim, para todo mundo que me pergunta. Tem um tutorial, assim, para iniciante. Você vai lá e faz. Você aprende, assim, 1000 coisas, né? Então, depois disso, você já está pronto, assim, para fazer um pequeno projeto. Né? E aí, para a questão da moda, eu acho que é importante você não se desprender do tradicional. Né? Porque se você vai fazer a moda digital, você tem que saber fazer ela, né, de modo manual também. Então, para você fazer o 3D, você vai precisar saber fazer a modelagem, precisar saber de montagem, de encaixe, de graduação. Né? Então, você vai precisar saber de todas essas partes para poder fazer o digital. Então, eu acho que não pode se desprender nunca do manual, do tradicional. Né? É uma coisa assim que não dá para esquecer, definitivamente. Né? E quem tiver interesse, quiser falar comigo, pode chegar, eu sou bem aberto, eu falo com todo mundo. Então, pode vir falar comigo que eu vou tentar ajudar o máximo possível. Eu indico, né, para quem quiser seguir nessa área, começar uma pesquisa sobre tingimento natural em artigos e publicações científicas. Elas são uma das fontes mais confiáveis para você iniciar nesse processo.
porque muita coisa que a gente vê em blog, em site, eles não dão, você não vai obter um resultado preciso de um tingimento natural. Então, eu comecei a pesquisar mesmo em artigos científicos, e aí você coloca, né, Google acadêmico, digita lá tingimento natural e começa a procurar. Esses trabalhos científicos não são difíceis de compreender, são bons, são didáticos, é o caminho mais seguro. Outra coisa que eu recomendo é que, ao invés de você buscar receitas prontas, né, para atingir, eu sei que, né, dá muita vontade, dá vontade de a gente ir direto a mão na massa, mão na panela, mas você procurar estudar sobre plantas, principalmente sobre plantas, sobre a flora brasileira, sobre o que faz de uma planta tintória, que tipo de planta dá para você atingir, que plantas são venenosas, que plantas não são, como coletar principalmente. Porque tudo isso vai interferir no seu projeto final e também é para a própria segurança sua e do meio ambiente. Em termos de canais, sites e perfis para as pessoas que tiverem interesse em conhecer, eu recomendo muito o da Matricaria, que é uma tintureira pioneira na pesquisa da flora botânica. Ela é de Brasília. Tem também o site e as mídias sociais da Flávia Aranha, outra pioneira nesse ramo da tinturaria natural. A gente tem um trabalho muito lindo de design e inovação da Joana A.S., que é uma designer do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Ela é do sul do país, ela trabalha só com impressão botânica. O trabalho dela é lindíssimo. E eu recomendo também que as pessoas façam pesquisas em outras línguas. Inglês, espanhol, francês. Coloca lá no Google Tradutor e você consegue fazer pesquisas e encontrar trabalhos incríveis e pesquisas legais em outras línguas. E aí, para quem quiser conhecer o meu trabalho, a minha pesquisa, pode entrar em contato comigo, tanto pelo meu perfil, né, pessoal, que é Rainá Gomes, quanto no perfil do estúdio de tingimento, que é Estúdio Naturalê. Eu sou bem acessível, respondo dúvidas, a gente pode bater um papo bem legal sobre esse saber ancestral. Só queria complementar o que a Rainá falou sobre a questão de idioma, porque no 3D a gente tem muito conteúdo, né, em inglês, em russo, em chinês e tem quase nada em português, né? Então, para quem quer aprender, é essencial que você saiba pelo menos o inglês, né? Se saiba assim um pouquinho de inglês, se você conseguir ouvir direitinho, já é suficiente. Mas no português a gente não encontra muita coisa. Se encontra é uma coisa assim muito básica ou que você não vai conseguir desenvolver muito bem. Então é essencial aprender inglês, aprender algum outro idioma. E também eu esqueci de falar meu Instagram, né? Para quem quisesse falar comigo, é Funebribus, Funebribus. Então quem quiser pode só mandar uma mensagem lá. Que vocês sejam os futuros autores em português e que os futuros estudantes tenham esse acesso, né? Que esse pioneirismo e essa coragem de vocês, que é inspiradora, seja o futuro da moda, do curso, do viés acadêmico, enfim. Bom, gente, a gente está chegando ao fim a esse podcast, né? E a gente agradece muito a vocês por terem aceitado participar. Foi realmente uma conversa muito boa, foi muito gratificante essa troca de conteúdo, de conhecimentos e tudo. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, lindos? Eu só tenho que agradecer, na verdade, né? Porque assim, eu fui pego de surpresa, né? Eu não tenho essa visão assim de mim como uma referência e tal, né? E eu fico muito feliz de saber que as pessoas me veem dessa forma. E aí eu só tenho a agradecer pelo convite, né? Pela conversa aqui com as meninas. Aprendi muito com a Rainá também, então foi muito legal, né? Eu acho que é importante esse tipo de conversa sempre, principalmente dentro do meio acadêmico, né? Eu acho super importante. Então, obrigado, gente. Eu também gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz quando a Mari me chamou. É sempre um prazer compartilhar, né, as nossas visões sobre o curso, sobre a moda,
o nosso trabalho, as nossas pesquisas. É muito gratificante saber que tem espaço para o que a gente pesquisa dentro da academia, que a gente pode compartilhar isso com outras pessoas. Foi maravilhoso dividir, né, essa conversa com vocês, com o Arthur. Eu acompanho o trabalho dele, acho fantástico, não apenas sobre o 3D, mas também sobre os biotecidos. E foi isso, gente. Obrigada pelo convite. E aqui chega ao fim mais um episódio do PetCast, o podcast do Pet Modo UFC. E eu agradeço imensamente aos convidados por se disporem a estar aqui. Muito obrigada, Arthur, muito obrigada, Rainar, por se disporem. Vocês são inspiração, digo pessoalmente e como aluna, vendo o curso e meus companheiros de turma, o quanto vocês são maravilhosos. E eu espero que, como eu disse, que vocês sejam os futuros escritores, as futuras grandes figuras da moda e que vocês continuem inspirando cada vez mais pessoas nesse caminho incrível que é fazer moda, né, contagiando mais pessoas, mais mentes. Obrigada de verdade.